você já foi abençoado nessa noite, com louvor, com testemunho, com tudo aquilo que Deus já fez. Mas eu quero dizer, Deus ainda tem mais para fazer na sua vida. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Deus nos surpreende a cada dia, e Deus nos traz revelação a cada dia, porque Ele é perfeito e maravilhoso. Coloca a mão no seu coração. Pai, te damos graça, te louvamos, te agradecemos por essa noite, por nós estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai, com esse grande propósito de falar do teu reino e da tua palavra. Ministra o nosso coração, traz a revelação do teu Santo Espírito. Queremos mais e mais do Senhor. Nos capacita e nos faz crescermos e conhecermos a sua vida, a nossa vida na vida do Senhor, e a vida do Senhor em nossas vidas. Queremos ser um contigo, Pai. Seja conosco e nos dê sabedoria e discernimento para nós crescermos e buscarmos o Senhor a cada dia em espírito e em verdade. Ser verdadeiros adoradores que te adorem, Pai. Aqui estamos nós, como igreja que te busca em espírito e verdade. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento e te glorificamos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode se assentar, queridos. Meus queridos, nós temos que ter muito cuidado da maneira como nós cristãos nos posicionamos no reino de Deus. Se nós pegarmos a passagem de Jesus, Ele vai nos mostrar que Ele entrava e sentava na mesa com pecadores e prostitutos e prostitutas, mas Ele não tinha comunhão e relacionamento com religiosos. Jesus nunca compactuou com o religioso. E nós temos entendido que muitas vezes a igreja é levada de uma religiosidade. A igreja tem algo e as pessoas deixam de entender que Jesus disse: aquele que quer ser grande, seja pequeno. Aquele que quer ser servido, sirva. Aquele que quer ser exaltado, seja até humilhado. E nós não entendemos muitas vezes essa conta ao contrário, que o mundo nos manda a obtermos coisas, independente do que nós possamos fazer. Vou pisar na cabeça de um colega de trabalho, mas eu preciso pegar na gerência. Eu vou prejudicar alguém, mas eu preciso me eleger, como agora na política. Então, mas as coisas de Deus é diferente, porque é Deus que faz. Então, igreja, hoje mesmo nós estamos conversando com alguns discípulos sobre essa doença que entra na vida do cristão, que é a religiosidade, que é a falta de humildade, que é a falta de entendermos. E eu quero hoje trazer umas referências dentro da palavra, porque nada seja mais verdade na minha boca do que isso que eu estou pegando aqui na mão, que é a palavra de Deus. Então eu quero trazer algumas coisas para vocês entenderem. Nós tivemos um encontro tremendo, com poucas pessoas, mas Deus trabalhou poderosamente na vida dos encontristas e dos encontreiros. Eu fiz com que toda a minha equipe participasse, porque nós todos recebemos muito, porque quando você dá, você recebe. E nós recebemos muito, a equipe foi muito fortalecida. Nós já vemos do encontro tremendo que foi feito na igreja do pastor William Filho, e eu, pela bondade e o amor de Deus, e nós tivemos esse encontro agora com a participação do pastor William Pai. Então Deus fez coisas grandes e vai fazer cada dia que nós entendermos. Nós conhecemos hoje ministérios, grandes igrejas, pessoas que estão há 15, há 10 e há 5 anos dentro da igreja, verdadeiros religiosos que nunca ganharam uma vida para Jesus, que nunca falaram do amor de Jesus para ninguém, mas estão dentro das igrejas, apontando o pastor, apontando o líder e dizendo assim: essa palavra não é boa, essa palavra hoje não falou comigo, esse culto não estava legal, porque eles são
vasilha, são caixas d'água, que a água está podre, porque não tem vazão. Você coloca uma caixa enche d'água, se ela não distribuir aquela água apodrece. Tem muitos crentes que só recebe e não dá. E eu louvo a Deus por essa visão, por essa chave que Deus entregou nas nossas mãos, de uma igreja que ela trabalha buscando. Nós sermos perfeitos, não somos. Erramos muitas vezes nesse projeto da visão, magoamos muitas pessoas, perdemos muitas pessoas, mas Deus conhece o nosso coração e Deus está resgatando isso em nosso coração. Então, o que eu quero dizer e o que representou para nós esse encontro, como o pastor João comentou aqui em cima, há anos atrás, o João foi grandemente abençoado pela ministração de um pastor que estava sentado, ouvindo o nosso jovem ministrar a palavra de Deus, com humildade. É esses verdadeiros adoradores que Deus busca, aquelas pessoas que não acham que já estão suficientemente completas, aquelas pessoas que acham que não precisam mais de encontro, não precisam mais de ter essa comunhão com Deus. Eu quero trazer 3 pontos para vocês. Primeiro ponto, eu quero ler aqui Isaías, capítulo 6, eu vou ler do 1 até o 5, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um altar, um sublime trono, e a causa e cada um do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra estava cheia da glória de Deus. E os umbrais das portas se moveram, e a voz que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse primeiro ponto, eu quero trazer para vocês algo que Deus ministre no coração de vocês. Que Deus arranque do coração de vocês toda a religiosidade e tudo aquilo que vocês acham: não, eu não preciso mais, eu não tenho necessidade de ir no encontro. Vamos ver a vida de Isaías. Isaías, a Bíblia fala que ele era profeta do rei. O rei Uzias era tio de Isaías. Isaías era o profeta do rei, mas Isaías estava acomodado. Isaías vivia uma vida que ele podia profetizar qualquer coisa, que era, o tio dele era o rei, era a cobertura dele. Mas um dia Deus precisou mover o rei da presença dele. Às vezes Deus tira pessoas que são amuleto na sua vida. Às vezes Deus tira pessoas que você está escorada. Às vezes Deus tira pessoas que estão impedindo o teu crescimento. Às vezes você está no local que você acha que você está suficientemente bem e que Deus está gostando de você daquela maneira. Ele tem que mexer com os alicerces, ele tem que mudar algumas pedras, ele tem que colocar você vulnerável, para você se sentir necessidade de olhar para Ele e saber que você precisa dele. Isaías morre, o alicerce dele. Deus arranca o rei e ele houve necessidade de ir ao templo. Talvez se o rei Uzias não morresse, ele não ia no templo, mas ele se sentiu: agora eu estou sozinho. Aquela muleta que eu tinha, aquela proteção eu não tenho mais. Eu perdi a pessoa que cuidava de mim e que tudo que eu falava tinha o aval dele, porque ele era o rei. Agora não, eu tenho que buscar. E ele foi no templo. Houve 2 coisas nessa passagem, amado, que eu quero falar com vocês. 2 pontos nessa passagem.
Primeiro, decisão. Muitas pessoas entendem e vê que a vida dela está uma desgraça, que a vida dela está passando por dificuldade, que a vida dela não é aquilo que ela sonhou, mas tudo está dando errado, tudo que ela toca dá errado, tudo que ela faz dá errado. Mas nada vai acontecer sem uma decisão. Só você pode decidir: eu preciso mudar essa situação, eu preciso buscar alguém que possa me ajudar, eu preciso procurar aonde está Deus na minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida. Que nem testemunhou o Guilherme aqui, tanto tempo nasceu na igreja, filho de pastor, mas estava no mundo, estava afastado, porque o coração dele tinha esfriado. Mas ele decidiu: eu preciso desse encontro. É meu aniversário, mas não tem problema, vai ser o presente que eu preciso ganhar. Então, primeiro ponto, decisão. Quando eu e você entendemos que nós temos vulnerável e que nós temos batendo a cara na parede e que nós temos que tomar a decisão certa. Isaías tomou a decisão correta. Ele não buscou em homem, ele não buscou em muleta, mas ele foi buscar no lugar certo. Ele foi ao templo, ele foi na casa de Deus, ele foi buscar Deus. Segundo ponto, houve uma confissão. Amados, Deus busca homens que têm coragem de se denunciar para Deus. Isaías, ou melhor, Davi, no Salmo 51, ele clama a Deus que Deus não afaste dele o espírito de vida. Davi fala assim: enquanto eu guardava os meus pecados, os meus ossos apodrecia. Mas do momento que ele confessa, declara que ele estava errado, Deus o restaurou a vida de Davi. Aqui Isaías, quando ele vê Deus e quando ele vê a imagem de Deus, quando ele vê o rei sentado no sublime trono, Deus abre a visão espiritual de Isaías. Isaías fala: eu vou morrer, porque ele fez uma confissão. Ele viu a podridão que estava nele, ele viu o pecador que estava nele, e falou assim: eu sou um homem que vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou a mesma coisa do que ele, porque eu sou um homem de palavrões, de boca impura, de pronúncias erradas, e vivo no meio desse povo. Na mesma hora que houve um confessar dele, na mesma hora que ele entendeu o que estava nele e que ele precisava ser restaurado, que houve a confissão, houve o arrependimento, Deus se moveu no seu trono. Deus nunca vai fazer para nós, meus queridos, algo que nós não buscamos o Senhor. Ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas que não sabe. Mas Deus não sabe tudo? Sabe tudo, Ele sabe o que você precisa. Por que Jeremias tinha que falar isso? Jeremias 33:3. Por que ele tinha que falar isso? Porque Deus, Ele quer ouvir o seu coração, Ele quer ver a tua necessidade, Ele quer que você busque Ele como Pai. O Abba, meu Pai, eu preciso, eu sou falho. Ali Isaías, ele declarou: eu sou pecador, eu não estou aqui porque eu sou santo não, eu estou aqui porque eu vim buscar o Senhor, e eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, eu vi o Rei dos Exércitos, e eu não tenho qualificação nenhuma para ver o Senhor, porque eu, além de ser, eu vivo. E houve uma confissão, e mediante uma confissão, Deus restaurou. Deus deu ordem ao anjo que pegasse uma tenaz e uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías e purificou. Apóstolo, por que Deus fez isso? Porque Deus olhou três coisas. A primeira, a decisão dele ir até Deus. A segunda, o confessar a impureza que estava nele. E a terceira, Deus precisava usar Isaías. Tu acha que Deus te chamou você para esse ministério? Deus te chamou você para estar aí sentado
porque você é bonitinho. Não, Deus tem um projeto na sua vida. Deus te escolheu do meio da multidão, do meio da tua família, do meio do povo, porque Ele confia em você, e Ele sabe que você vai fazer aquilo que Ele tem para você fazer. Ele diz assim na palavra: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Daí você fala assim: que beleza, Deus me escolheu, eu sou o bambambam, eu sou o de olhos azuis, eu sou o bonitão. Não, Ele disse, Ele continua: mas para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Ah, então Deus me chamou porque Ele tem um interesse em mim. Sim, Ele tem interesse em você, mas existe uma recompensa. Olha para o seu irmão e fala assim: mas existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. E daí vem a promessa: mas tudo que pedir ao Pai no meu nome, eu vos concedo. Aleluia! Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu concedo a ti. Aleluia! Qual é a chave, meu amado? Você quer ser abençoado? Vire a chave certa. Faça o que Deus mandou você fazer. Busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Isaías entendeu. Isaías, quando Deus falou: a quem eu mandarei? Mas ele estava sapatinho de fogo. Falou: agora é eu mesmo, fui purificado, aquela brasa queimou meus pecados, agora é eu mesmo, Senhor, eis-me aqui. Deus não precisou dizer: Isaías, eu te curei, Isaías, eu te purifiquei, eu quero mandar você. Não, Ele falou: quem eu enviarei? Isaías falou: eu, Senhor, eu mesmo. Você, meu amado, que Deus trouxe aqui, você que Deus trouxe para esse encontro, você que Deus falou no teu coração, Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Amém? E você que ainda não participou do encontro, vai participar do encontro e Deus vai mudar a sua vida. Se você já participou, você vai ter um encontro muito melhor do que já teve. Como diz aqui Edevair, o segundo encontro foi melhor do que o primeiro, e assim Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Segundo ponto, está lá no livro de João 3. Tem mais um encontro aqui. Isaías teve um encontro com Deus naquele tempo. Agora aqui no João 3, um homem chamado Nicodemo teve um encontro com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Preste bem atenção. Quem que era Nicodemos? Não era qualquer um, não. Era príncipe dos judeus. Esse foi ter com a noite com Jesus. Esse foi ter a noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, sem que Deus não for com ele. Respondeu-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a ilhada que Deus colocou, que Jesus colocou Nicodemos. Nicodemos, quem era Nicodemos? Príncipe dos judeus. Um homem que era venerado pelo homem. Um homem que tinha graduação, um homem que tinha título. Um homem que as pessoas viam como um príncipe. Primeiro ponto, ele foi ver Jesus de noite. Por que ele foi de noite, apóstolo? Porque ele não entendia quem era Jesus. Ele tinha que visitar Jesus, mas ele se preocupava com os comentários. Alguém vai falar que eu fui ver o Jesus, alguém vai falar que eu me converti, alguém vai falar que eu fui naquela igreja, alguém vai falar que agora eu sou crente, alguém vai falar que agora a minha vida mudou, alguém vai dizer que eu sou mulherzinha do pastor. Veja que as pessoas, você se preocupa com o que as pessoas falam, ou se preocupa com o que Deus vai fazer na sua vida? Nicodemo estava preocupado. E Jesus fala assim: Nicodemos, esse título, isso que você é, príncipe dos judeus, você não importa nada. Sabe o que importa, Nicodemo? Você nascer de novo. Mas Nicodemo não era príncipe, não era o bambambam de lá, mas Jesus já deu uma direta no queixo dele: importa que você nasça de novo.
Então aí vem o argumento, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha aqui, o diálogo estava difícil, porque Jesus está falando das coisas espirituais, Nicodemos está falando das coisas do mundo. Como pode um homem velho que nem eu voltar no ventre da minha mãe? Olha o que Jesus responde: porventura tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, com toda aquela calma e sabedoria, respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Deus começou a ministrar o coração do Nicodemos. Nicodemos, fecha teus olhos físicos, para de olhar para o que você está enxergando. Eu quero te mostrar, eu quero abrir os teus olhos espirituais. Eu quero te mostrar o que é o reino de Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que entendem e para aqueles que abrem o coração. Nicodemos, não importa o título de príncipe, não importa o estudo que você tem, importa nascer de novo. E você disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ali nós vemos que Jesus começou a trazer uma explicação para Nicodemos. Quem que era Nicodemos? Quem que é você? Talvez você tenha um título que o mundo te deu. Talvez você esteja aí e fala assim: eu já sou crente, tanto tempo de igreja, eu já fui no encontro, não preciso mais de encontro. Será? Porque a Bíblia diz que Deus renova nós a cada dia. Eu quero dizer para você que já participou do encontro, cada encontro Deus vai falar de maneira diferente contigo. Nós somos uma obra em construção e Deus está trabalhando em nós. Deus está nos lixando e ministrando nosso coração. Às vezes essa religiosidade impede nós de dar um passo de fé, impede nós de recebermos mais de Deus. Não deixe que o inimigo roube o que Deus tem para você. Todas as vezes que você puder se aproximar, toda vez que você puder ter um encontro, uma revelação, uma palavra, uma direção, Deus tem algo novo a cada dia, como o João leu aqui no início. Deus quer fazer algo novo, mas nós temos grudado no velho, nós temos grudado naquilo que nós já fizemos e não temos uma renovação de mente. Nós temos que deixar Deus renovar nossa mente, trazer coisas novas. Aqui Nicodemos, mesmo sendo um príncipe, ele entendeu que tudo que os homens tinham oferecido para ele, todos os cargos e títulos não valia nada. Ele tinha que nascer de novo. E hoje nós vamos entender que se nós não nascermos de novo, nós somos criatura. Mas apóstolo, eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus e o teu espírito foi renovado, mas existe uma conversão na tua alma. Você tem que se converter, porque você tem uma alma que o mundo te impregnou de coisas erradas. Você tem uma alma que distorce o teu caráter. Você tem uma alma que quer te levar você para o inferno. Tem uma alma que ela se alimenta com o teu pecado. Quando Deus falou para a serpente lá no jardim, falou assim: você vai se arrastar e vai se alimentar do pó da terra. Quem tu acha que é o pó da terra? O que é que nós somos feitos da terra? O pó é o nosso pecado. Toda vez que nós pecamos, nós alimentamos a serpente, alimentamos Satanás. Então nós temos que se converter. Jesus fala que aquele que não se converte, ele não encontrou e não teve um encontro com Deus. Paulo fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, que Jesus vai vir buscar uma igreja transformada, espírito, alma e corpo. Jesus, ele se preocupa com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. E terceiro ponto, eu quero falar de um homem que foi uma das pessoas que mais escreveu livro na Bíblia. Alguém conhece um homem chamado Saulo, que depois virou Paulo? Paulo era um homem que achava que conhecia Deus. Ele era um crente cascudo. Ele era um crente que achava que ele aceitou Jesus e ele vai para o céu, não importava o que ele fizesse. Mesmo prejudicando, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa.
Está em Atos, capítulo 9. Olha o verso 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa passagem é muito interessante. O Paulo pergunta, que Saulo pergunta, e ele, tremendo e atônico, né? Ele pergunta para Jesus: mas quando eu persegui o Senhor? Eu quero dizer para você que a tua guerra, ela não é sua, é do Senhor. E toda vez que alguém se levanta contra você, está guerreando contra Deus. Aqui Jesus fala: você persegue os meus pequeninhos, você persegue os meus filhos, e você perseguindo eles, persegue a mim. Então, nós vimos que a passagem de Saulo começa quando ele aceita e ele justifica a morte de Estevão. Estevão é apedrejado ao lado, na frente dele, a capa de Estevão é jogada nos pés dele. A Bíblia diz que Saulo pegou carta para ir para Damasco, prender os cristãos, colocar na cadeia e matar os cristãos. Agora eu te pergunto, Paulo era religioso? Essas crianças estão uma benção hoje. Paulo era religioso, certo? Paulo achava que ele agradava a Deus fazendo aquilo, que ele estava fazendo a obra de Deus. Isso é um ponto de interrogação para a gente que está dentro da igreja. Talvez os teus atos, porque você está indo na igreja, porque você está glorificando, porque você está batendo palma, porque você é um crente, você acha que você está agradando a Deus. Agradar a Deus não é assim. A Bíblia diz: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu quero dizer para você, os verdadeiros adoradores são difíceis, porque se não fosse difícil, Deus não procurava. Ele chegar na igreja, está aqui todos meus adoradores. Não, ele procura. E se ele procura, porque não é fácil de encontrar. Saulo prejudicava o povo de Deus, matava em nome de um Deus. Essa seita de cristianismo, porque ele entendia e vivia debaixo de uma palavra do Velho Testamento. Nós não podemos ser roubados, meus queridos. Nós não podemos ser roubados. O inimigo, ele nunca vai poder arrancar as promessas de Deus na sua vida, mas ele vai tentar te iludir e fazer com que você decida errado, e você tome o rumo errado, para que você abra mão das promessas de Deus. A nossa mente é um campo de batalha. O que você está ouvindo? Os nossos olhos são a janela da alma. O que você está enxergando? Os cinco sentidos, onde você está tocando? O que você está sentindo? Cheiro? Sentindo aroma suave de Cristo, ou está sentindo qualquer perfume? Porque senão nós atraímos as coisas erradas pela janela da alma. Se você vê algo que te impacta, aquilo lá fica gravado na tua mente. Se você vê um filme de terror, você não consegue dormir depois, porque você começa a ver aquelas imagens. Se você vê uma cena de prostituição, aquela fica tocando, você fica vendo aquela cena, porque são janelas da alma. Isaías precisou que Deus o purificasse a boca dele, porque a boca dele falava coisas erradas. Quantos crentes precisam pedir para Deus purificar os seus olhos, purificar seus ouvidos? E pensamos que agradamos Deus. Saulo pensava que agradava a Deus. O que nós estamos fazendo? Agradando Deus ou vivendo debaixo de uma religiosidade? Deus, Ele deseja que nós demos um passo de fé, que nós nos encontramos com Ele. Em 1 Timóteo capítulo 2, diz assim, 1 Timóteo 2, o verso 4:
que quer que todos os homens, aqui é a palavra de Deus, quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Lá em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não é para todos que ouvem, não é para todos que acham que são, e não é para todos que estão na igreja, é para aqueles que creem, sejam salvos. Então o sacrifício foi pago. Você tem a misericórdia e a bondade de Deus na tua vida, mas existe uma decisão nossa: deixar toda a religiosidade de lado e entendermos que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não é placa de igreja, não é religião, não é nada, porque hoje o que mais mata no mundo é a religião. Jesus não pediu para você ser crente, Jesus não pediu para você ser qualquer outro tipo de religião. Jesus pediu para você olhar para Ele, entregar o coração para Ele, que Ele é o caminho que vai te levar à salvação. E quando nós tirarmos a religiosidade, tirar o achismo e acharmos que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Nós somos dependentes de Cristo, nós somos dependentes do Senhor, nós somos miseráveis que dependemos do Senhor. Porque o diabo, a Bíblia diz, 2 Pedro 5,8, está ao nosso derredor, bramando que nem um leão, tentando nos tragar. Até de leão ele quer se passar, que de leão não tem nada, porque leão é o leão da tribo de Judá, amém? Mas ele quer se passar por leão, porque ele quer tragar nossas vidas. Não deixe o inimigo te enganar, meu querido. Não se ache que você é alguma coisa, você não é nada, você é aquilo que Deus quer que você seja. Você precisa da misericórdia de Deus, como eu preciso, somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Não deixe que nada endureça teu coração, não deixe que nada entre de arrogância em você, mas seja um dependente das coisas de Deus. Deixe que Deus move o seu coração, quer ser grande, seja pequeno. A Bíblia diz, você tem que ser menor do que o seu irmão. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é maior do que eu. Seja humilde para dizer assim: eu sou o tamanho que Deus quer que eu seja, nada mais do que isso. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, e se eu posso todas as coisas é naquele que me fortalece, não é em mim, na minha força. Porque Deus diz que os arrogantes Ele abate, mas os humildes Ele levanta. Nós como igreja temos que se esquecer, tirar do nosso coração toda arrogância e orgulho, toda vaidade, e deixar que o Espírito Santo mova, trabalhe nessa joia preciosa que somos nós. Ai, está lixando, está doendo, mas vai ficar bom. Está cortando, dói, mas vai ficar bom. Daqui um pouco, pode ir com a vitrine como uma joia preciosa, mas precisou cortar, precisou lixar, precisou esmerilhar para se tornar uma joia. A Bíblia diz que Deus exorta o filho que ama. Quer ser filho? Deixa Deus exortar, deixa Deus trabalhar para se tornar essa pedra preciosa, amém? Vamos levar mais a sério, igreja. Não vamos perder a oportunidade. As nossas decisões mudam a nossa vida. Quando tiver uma oportunidade, ter um congresso, ter um seminário, ter um encontro, se lance nos braços do Pai, queira mais, deixe Deus fazer, se entregue para que Deus mova seu coração e faça cada dia você uma joia preciosa do Senhor, amém? Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele procura os adoradores, mas Ele demora para encontrar também, porque Ele sonda coração. Por isso que Jesus disse assim: nem todos que dirão Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus. Muitos de Jesus dizem assim: eu não te conheço, mas Senhor, eu ministrei lá naquele altar do Aba lá, eu preguei uma palavra lá, não te conheço. Mas Senhor, eu curei uma pessoa porque eu orei por ela, não te conheço, afasta de mim. Mas como isso, apóstolo? Porque o nome de Jesus tem poder. Você fez não no teu nome, em nome de Jesus, mas você não viveu a vida de Jesus.
Jesus diz: aquele que quer vir a mim, pega a sua cruz e siga-me. Não é você dizendo que Jesus cura, porque Jesus cura mesmo. Não é porque você declarando uma coisa que acontece, você é de Deus. Não, de Deus é aquele que vive as coisas de Deus. O bom filho obedece ao pai, mas aquele que é rebelde não obedece. E nem todos são filhos, como nós ouvimos hoje à noite. Saímos de servo e passamos a filho. Amém? Saímos de servo e passamos a filhos. Quando o filho pródigo chega, o pai oferece roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés. E o outro filho que estava em casa: eu fui sempre teu servo, você nunca deu nada. Eu acho que o pai olhou para trás: pois é, meu filho, por você ser servo você nunca teve nada, porque eu procuro filhos, servos eu não procuro. Jesus fala assim: hoje vocês não são simplesmente meus discípulos, vocês são meus amigos. Seja amigo de Deus, seja filho de Deus e não seja servo. Servo, qualquer um serve. Servo, até o escravo serve. Mas ser filho é um lugar que é de honra. Ser filho é o que Deus procura. Filhos e não discípulo, e não servo. Nós temos que ser filho. Que essa palavra fique no seu coração. Não deixa arrogância e orgulho entrar no teu coração. Você é dependente das coisas de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu tenho certeza que no próximo encontro, no próximo congresso, seminário, você vai daqui prostrado, clamando e buscando o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Eu quero orar contigo.